Estamos na aula 7. Estou respondendo uma pergunta sobre live e life. To live e live. Uns detalhezinhos aqui, conforme a gente vai explicando, depois eu volto aqui. Talvez eu tenha que voltar e fazer um trecho sobre isso novamente, mas não tem problema. Marcos is living in China. O Marcos está morando na China. Por que que ele está morando? Por que que é morando essa palavrinha aqui? Por quê? Porque tem um está, porque tem o verbo to be do lado dele. Então, o contínuo, o ando, endo, indo e ondo, vai ser sempre quando só vai ser contínuo quando tiver o verbo to be do lado. O verbo to be é ser ou estar. Então, o Marcos está vivendo na China. Só vai ser em português está, só vai ser em português contínuo quando tiver um verbo estar do lado dele. Pode fazer a teste. Eu estou subindo, você está descendo, ele está crescendo, estávamos andando. E assim por diante. Só vai ser contínuo quando tiver o verbo estar do lado. Então, o Marcos está morando na China. Ok? É assim que funciona. O Marcos está morando na China. E o de baixo tem o mesmo living, a mesma palavra aqui, ó. Só que tem um outro verbinho, não tem verbo to be do lado dele, tem? Não tem um is aqui, ou was, qualquer que seja o tempo do verbo to be também, tá? Pode ser no passado, pode ser, a frase pode estar no futuro, não tem problema. Se tiver to be do lado, vai ser contínuo. Agora, não tem to be do lado. Marcos likes living in China. Ou seja, o Marcos gosta. Por que que é likes mesmo? Porque o Marcos é a terceira pessoa do singular, né? O Marcos, né? Ele gosta, né? Então, vai alterar o verbinho aqui, vai acrescentar um S do lado dele, que é o to like, vai virar likes, ok? O Marcos gosta de morar na China. Então, quando vocês não verem o verbinho to be do lado de uma palavrinha com NG, ele é uma forma diferente de falar isso aqui, ó. Uma forma diferente de falar isso aqui, ó. Marcos likes to live in China. Mas para você não ficar dizendo likes to live, ou melhor, to live, to walk, to alguma coisa, você troca o to, quando tiver dois verbos, tá? Você troca o to, o segundo verbinho que é likes to live, você troca esse to live aqui por living, ok? Então, de modo bem simples, é assim que vai ser. Living também significa, olha que legal, morando, vivendo, morar, viver, ok, isso aqui nós já vimos, né? Living também significa morada, moradia, habitação. E living também significa sustento, ou salário, ou tipo de trabalho. Eu vou explicar essa aqui melhor. Sustento, trabalho e assim por diante. Vamos tirar essa aqui daqui, que vai ser um caso bem específico que vai ser usado. Vamos deixar só esse aqui, tá? Sustento e trabalho. Um outro exemplo do living vai ser esse que eu falei da moradia. O exemplo da moradia vai ser assim, ó. What do you do for a living? Essa é uma frase. O que você faz para viver? Para viver? Não. O que você faz com o que você trabalha? Da onde vem o teu sustento? Ok? Essa é uma frase que pode ser traduzida de muitas formas, como você quiser. Ela se enquadra mais numa expressão, então você pode trabalhar com ela de forma bem liberal. Só um pouquinho aqui. What do you do for a living? Quando que eu vou fazer essa pergunta?
Eu conheci o Gabriel, acabei de conhecer o Gabriel, tô sabendo a respeito dele. Ou eu tô querendo alugar uma casa pro Gabriel. O Gabriel tá querendo alugar uma kitnet que eu tenho aqui. Eu pergunto para ele, você trabalha com o quê? Em português, né? Você trabalha com o quê? Aí vai dizer, eu trabalho com tal e tal coisa. Em inglês, essa pergunta eu posso fazer dessa forma. Não significa que é a única forma, tá? Mas uma das formas é essa aqui. What do you do for a living? What do you do for a living? Essa é até difícil de traduzir ela literalmente, mas ela significa, de modo geral, com o que você trabalha. Com o que você trabalha? Ou de onde vem o teu sustento? Claro que eu não vou traduzir isso dessa forma, no caso, né? Mas é isso que eu estou perguntando, de modo simples, porque living fala de viver, de sobreviver, de algo que te sustenta. Se você sobrevive, algo tem que te sustentar. Então, por isso que a pessoa perguntou, what do you do for a living? What does he do for a living? O que ele faz, com o que ele trabalha? De onde vem o dinheiro dele? De onde ele ganha? Entendeu? De onde vem o teu sustento? A outra forma de perguntar, já que eu toquei nisso, tá? A outra forma de perguntar isso aqui pode ser assim, como que você trabalha? Você pode dizer assim, what do you work with? What do you work with? Com o que você trabalha, ok? Mas essa pergunta aqui de cima é mais comum do que essa pergunta aqui. Essa aqui significa o mesmo aqui, tá? Eu sempre quis fazer a setinha, mas não vai funcionar, não deu certo. Mas enfim, você imagina que tem uma setinha ali, tá bom? Com o que você trabalha? What do you work with? Qual é o seu trabalho? Com o que você trabalha? Ok? What do you do for a living? É a mesma coisa. Acho que eu expliquei. Então, lives é a terceira pessoa. Living. Se tiver o verbo to be do lado. Aqui, vamos fazer assim. Quem sabe ajuda. To be mais living. Morando, vivendo. Outro verbo. Mais living. Morar. Viver. Acho que aqui eu achei uma forma bem fácil de explicar. Isso aqui nós podemos usar para qualquer outro verbo, tá? Podemos usar para qualquer outra coisa. Podemos usar para qualquer outra coisa. E aqui continua a mesma coisa, como eu já tinha explicado antes, né? Life é vida, live, segundo o nosso amigo Hitler, é ao vivo, tá? Ctrl X. Pronto. Agora eu separei os três. Ok? Aqui. Vou botar em categorias. Fechou. Deu para entender mais ou menos, Gabriel? É um assunto, que na realidade é uma pergunta bem simples, tá? Mas não é uma pergunta muito simples ao mesmo tempo. Sim, beleza. Obrigado. De nada. Porque isso explica, a gente explica isso aqui, explicando isso aqui para você, eu posso aplicar isso aqui para qualquer outro verbo também. Você quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Eu vou pegar o verbo. Eu posso pegar o verbo. Vamos pegar um outro verbo aqui para a gente dar um exemplo. Eu vou copiar a mesma coisa aqui, tá? Ctrl C. Vou fazer aqui embaixo para a gente separar como se fosse outro conteúdo. Eu vou pegar o verbo to. To wait, esperar. To wait é esperar. Ok? De modo bem simples, esperar. O Tony espera. Waits. Esperar na terceira pessoa. Opa, pessoa do presente. Do, meu Deus, do singular. No
Presente. Deixa bem explicadinho, tá? Waits, terceira pessoa. Waiting. Aí vai ser a mesma coisa, olha aqui. Ó. Vou pegar o verbo to be. Mais waiting. Verbo to be mais waiting é esperando. Ok? Mas, se você pegar outro verbo, mais waiting, é esperar. De modo bem simples, é o esperar. É o mesmo que o to wait. Aí você vai ter outras variações com a palavra waiting. Waiting, room. Sala de espera. Opa, mas waiting room, sala de esperando, fica esquisito, né? Não existe sala de esperando em português. Agora, sala de espera, existe. Então, na hora que você está aprendendo, que você está adquirindo vocabulário, é sempre muito bom você ser flexível. Saiba aonde você pode ser flexível, no caso, para não aprender, para não se ensinar coisa errada, no caso, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo que um dia eu estava no ensino, na quinta série, eu acho, quinta série do ensino fundamental, eu estava, a professora de ciências, um dia estava explicando o diabetes, como que o açúcar causava diabetes, e aí eu, muito espertinho, né? Eu perguntei, tá, professor, então é verdade que o açúcar causa diabetes e o sal, então, causa colesterol? Porque para mim eram dois extremos, né? Diabetes era uma coisa e o colesterol era outra, porque eu pequenininho, eu ia falar diabetes, colesterol. Aí o que eu fiz? A professora, sim, ela riu. Eu acho que ela não estava prestando atenção no que eu falei. Eu só sei que aquela informação de que o sal causava colesterol ficou gravada comigo pelo menos uns 5 a 8 anos. E eu fiquei sempre, eu falava para minha mãe aqui em casa, não, o sal dá colesterol, o açúcar dá diabetes, mas o sal dá colesterol. Então, por quê? Porque é uma informação que eu nunca fui atrás para resolver. Aceitei aquilo daquele jeito, me ensinei da forma errada. A professora, não foi nem a professora culpada, fui eu mesmo. Eu me ensinei errado. Então, sempre cuidem para não se ensinar errado alguma coisa. Sempre confirmem se aquilo significa, tá? Não assumam, não presumam que é isso que significa. Se for necessário na hora para você entender o assunto, entendeu? Poxa, eu olhei aqui, waiting room, waiting wait é esperar, waiting esperando. Room é sala, quarto, aposento, waiting room, sala de espera. Ok, tudo bem, se a pessoa entendeu, mas depois vocês voltem atrás, dê uma olhadinha, vejam se é isso mesmo, ok? Porque às vezes a gente se ensina coisa errada e depois custa caro, né? E agora como foi a pergunta do Hamilton no começo, vamos falar um pouquinho sobre os phrasal verbs. Phrasal verbs, como eu estava falando, são verbos frasais. Phrasal verbs, né? Não é phrasal, phrasal. Eu tenho muita não, mas um pouco de dificuldade com palavrinhas com A em inglês. Então não se apeguem ao que eu falo com um A puxado para baixo, tá? Esse é o sotaque do pastor Simon, sotaque britânico, africano ali, até do pastor Vim. E eu acabo ficando com isso na minha cabeça, no caso. Mas é phrasal, tá? Phrasal verb, não é phrasal. Phrasal verbs. Phrasal verb não é bag, tá? É bag, não é... Enfim, não é palavrinhas que começam com... Se elas têm A pronúncia é sempre como os americanos falam, tá? Leg, bag, phrasal e assim por diante. Mas isso não vai prejudicar ninguém, tá? Aposto que eles vão entender você. Thank you. Então, um verbinho... Opa. Meu irmão Hamilton é top, meu Hamilton. To goof up. Nossa. To goof up mesmo? Não é nem grow up, né? Não podia ter dado o exemplo de grow up, né? Não precisava.
Vamos usar o verbo. Foi Não, esse que eu vi semana e me não lembrei. podia ter, não podia ter dado um grow up, não podia ter uma coisa simples, né? Tá bom. E graças a Deus que esse eu conheço o que significa. Se não tinha o pai dos bubos aqui, eu sabia explicar rapidinho. Hum. Goof, até onde eu saiba, depois nós vamos confirmar com o tio Google, tá? Goof, até onde eu saiba, vocês vão conhecer. Deixa eu apresentar para vocês alguém aqui, ó. Todo mundo conhece o Pateta, né? O Pateta, né? Agora eu vou pesquisar a mesma palavra. Goofy. Olha quem aparece, o mesmo Pateta. Então, goof, to goof, é empatetear, ou dar uma de pateta, ou dar uma de bobo, ok? Porque um pateta nada mais é do que um bobo. Então, to goof up é ficar meio bobo, embobear-se, ok? Por que tem o up aqui? Por que não é só to goof? Deixa eu botar aqui em cima. Goof, pateta. Pateta, a palavra mesmo, pateta, tá? O nome do personagem é Goofy. Então, é uma forma mais carinhosa de falar um patetinha. Ok? O Pateta, o personagem. Vou colocar só assim. Depois eu explico melhor o Goofy por quê, tá bom? To goof é fazer paspalhagem. Deixa eu ver se existe. Não, nem existe paspalhagem, né? Deixa eu ver se existe alguma coisa parecida. Então, fazer paspalice. Vamos ver se existe. Oh, existe. Então, fazer paspalice. É fazer besteira. Fazer coisas idiotas, brincar, entendeu? Ah, Risa Govelli é um idiota, ele é um brincalhão. É brincar. To goof. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado para mim, eu estou dizendo, e para Deus que me ajudou a lembrar. É brincar, tá? Brincar. Fazer. Oh my God. Fazer idiotices. Ok? Fazer brincadeira. Fazer aquelas palhaçadas. Isso é to goof. Aí você vai usar numa frase, vai ficar assim, ó. I don't like when people goof around. To goof around é mais um exemplo do que nós vamos dar por mão no verbo frasal ali, tá? I don't like when people goof around. Eu não gosto. As pessoas ficam brincando. Quando pessoas ficam brincando. To goof é brincar. Goof around, around significa em volta, ao redor. Então, de uma forma simples, eu posso dizer assim, to goof around é quando que as pessoas ficam fazendo alguma coisa, onde elas estão fazendo aquilo ao redor, ou elas brincam com alguma coisa. Goof around. Play around, brincam com alguma coisa. Walk around, caminham por algum lugar. Então, o around aqui fala de ao redor de algo, ao redor de um assunto, perto de algo, entendeu? Então, é isso que são os phrasal verbs, de modo simples, de modo genérico, né? Esses que são os phrasal verbs. Não é só to goof. I don't like when people goof. Pateta, quando pessoas patetas. Não, when people goof around. É um verbo frasal. Então, to goof around. To goof around é brincar, fazer idiotices.
Isso aqui é um verbo frasal. Ok? É um verbo que ele pega um verbinho, que ele pega o verbo e acrescenta mais uma palavrinha do lado dele. I don't like when people goof around. Eu não gosto quando as pessoas brincam, fazem idiotices. É assim que eu vou traduzir. O around aqui, ele só está dizendo... Lembra que no inglês eu falei que você precisa dizer aonde aquilo está acontecendo, para onde está indo, como está voltando? Esse around aqui vai ter esse papel. Tá? Ele vai dizer que tá ao redor, mas eu não vou dizer brincando ao redor. Só brincando. I don't like when people goof around. Quando as pessoas ficam brincando, quando as pessoas ficam fazendo idiotices, né? E o verbinho que você usou, o exemplo ali, o to goof up, é... Bom, para nós facilitarmos algo aqui, aumenta os idiomas. Aqui, ó. To goof up deixa eu até pesquisar isso aqui, porque eu entendo para mim, tá? Que to goof up é a pessoa se idiotizar. I need to goof up a little bit. Mas vamos ver se é isso mesmo. Idiotizar. Vamos ver o que o nosso amigo Google fala. Goof up. Brincar. Viu? Brincar, fazer brincadeira no caso, né? Eu gostaria de um exemplo. Aqui, ó. A 6-minute blooper reel of raw footage videos. Opa. Ah, isso. Era isso também. Eu dei uma de pateta. Obrigado. Já te explico. A 6-minute blooper reel of raw footage and goof ups in car life vamp. Já é diferente esse goof up aqui, ó. Já estão... Esse goof ups aqui são brincadeiras. Como é que foi o seu exemplo, irmão? Deixa eu ver aqui. I goofed up. Ó, o exemplo que o meu Hamilton deu foi esse aqui, ó. I goofed up and got all the dates wrong. Então, eu fiz uma paspalice, eu fiz uma idiotice. Fazer uma idiotice, cometer um engano, ok? No sentido mais livre, tá? I goofed up, ou seja, eu fiz uma besteira, né? Eu fiz uma besteira, I goofed up. Eu fiz uma besteira, eu me embaralhei, me confundi. Up, ok. Eu me embaralhei, me confundi. A pergunta da nossa amiga foi assim, ó. O que significa up? Vamos trabalhar com isso então. Deixa essa frasezinha aqui, nós vamos voltar para ela, tá? Então, up é cima. Down é baixo. Under é embaixo. Around em volta. Volta. Oh my God, ao redor. Tem mais um aqui? Out é fora. In é dentro. Inside é dentro também. On é sobre. Vou deixar o at de fora, tá? Vou deixar para uma próxima aula para vocês. Mas essas aqui são preposições de espaço, de espaço, isso não de tempo, de espaço. Onde você, de posição no caso, né? Você fala que está em cima, que está embaixo, que está fora, que está dentro também, que está sobre, que está debaixo, que está ao redor, e tem o outro que é beside. Ok? Sides, ao lado. Ok?
Aí, o que eu estava explicando aqui para vocês. Em inglês, esse up aqui, ó, na hora de traduzir, eu não posso dizer que eu pateteei to goof up, que eu pateteei para cima. Não é para cima. Isso aqui é só quando você vai ler que você vai entender que é algo que aconteceu. Nesse caso aqui, ó, como é que se diz? Eu dei uma de pateta. Eu mesmo fui um pateta. Eu mesmo fiz uma besteira. Eu mesmo fiz tal coisa. Eu não posso só dizer que I goofed and got all the dates wrong. And got all the dates wrong. Eu não posso dizer que eu goofed. Eu tenho que dizer que I goofed up. Quase todos os verbos vai dar para fazer isso aqui. Eu vou dar uma listinha para vocês de um exemplo aqui. Olha aqui, ó. Quero a foto inteira, my friend. Vira imagem nova guia. Se eu consigo. Opa, consegui. Observem aqui, ó. Turn on é começar a operar alguma coisa, ligar alguma coisa. Turn over é virar ou rodar, fazer rotacionar de cima para baixo. Turn round é virar ou rotacionar em um centro. Caminhar, walk away, oh my God, é ir embora. Wash out. Vamos começar de novo. Eu tô tentando empurrar para frente, mas não dá para empurrar para frente. Vamos começar aqui. Por que ele é um verbo frasal? Porque ele tem mais do que uma palavrinha nele. To turn é virar. To turn on é começar a alguma coisa ou ligar alguma coisa. Turn on the light. Ligue a luz. Turn over. O mesmo turn, o mesmo de virar, mas esse já vira de um outro jeito. Já roda algo, já vira alguma coisa nesse sentido. Turn over, ok? Turn, to turn, mais uma vez. Virar. Turn round, or turn around. Turn round, turn around. Já tem outra coisa. Turn round é revolver ou rodar ao redor de um centro. Agora, olha esse aqui. Esse aqui é um exemplo bom. To walk é o verbo caminhar. To walk. To walk away é caminhar para longe ou sair de perto de alguma coisa. Olha ali o exemplo que eles deram. To walk away é withdraw from a problematic solution. Solution não, situation. Se retirar. Withdraw é retirar. Se retirar de uma situação problemática. Lembra dos adjetivos antes do substantivo? Problematic situation, ok? Uma situação problemática. To wash é lavar. To wash out é remover alguma coisa ao lavar. To wash é o verbo lavar. I wash my clothes. My clothes. Clothes, isso. I wash my cup. Eu lavo minha xícara. To wash. I wash my cup. I need to wash my cup. Eu preciso lavar minha xícara. Ok. I need to wash out this spot I have here. Eu preciso wash out, eu não vou traduzir para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. I need to wash out, ou melhor, to wash out. Eu preciso wash out, lavar, limpar, tirar essa sujeirinha que está aqui. Não lavar o copo, não lavar a xícara. Acho que está a tela pequena, né? Deixa eu botar a tela grande aqui. A tela grande fica melhor. Não lavar a xícara. Lavar a xícara é to wash, com SH, tá? I need to wash my cup. Eu preciso lavar minha xícara. Ok? Mas wash out é tirar algo fora, é lavar alguma coisa que está ali. Então, o verbo frasal, o phrasal verbs, ele vai dar uma alterada no verbo original.
o verbo que significa lavar, I need to wash my cup, eu preciso lavar minha xícara, vai mudar agora quando eu botar esse out do lado, olha ali. I need to wash out this spot here. Eu preciso lavar para fora. Olha que o out é para fora. Olha aqui para você. Vamos ver se a gente consegue botar isso, cristalizar isso aqui. Ó. Observem que eu coloquei aqui que out é fora, né? Então, quando eu digo I need, eu preciso to wash my cup. Eu preciso lavar minha xícara com X. Minha xícara. Mas I need to wash out that stain, mancha, stain on my cup. Opa. Então, eu preciso lavar lavar. Olha como eu posso colocar isso de frente. Eu preciso lavar. Mas o que eu estou dizendo é tirar aquela mancha da minha xícara. I need to wash out that stain. Wash off. É o out off que tá aqui. Caramba. Wash out. Isso. Off my cup. From my cup. Vamos colocar só assim. From my cup, para não complicar demais, senão vai ser muita informação numa frase só. Eu preciso, I need, lavar. Lavar o quê? Lavar para fora, ou tirar, ou remover. To wash out é remover ao lavar. Ok? That stain, aquela mancha da, from, my cup, minha xícara. Preciso tirar, remover aquela mancha da minha xícara. Com isso eu vou colocar aqui em cima os dois verbos. To wash, lavar. Aí tu vai ter os verbos frasais. To wash out, lavar e retirar algo ou mancha de algo. To wash off vai ter o mesmo significado que a de cima, só que vai mudar o contexto. Mas vamos deixar esse off fora daqui, porque a gente não aprendeu o off, tá? Vamos deixar isso aqui. Mas esses são os verbos frasais. Eu não ia entrar neles hoje, mas não tem problema. A gente entra naquilo que dá para entrar e depois a gente volta neles. Essa é a vantagem de a gente ter tempo, né? Talvez demore um pouquinho mais alguma coisa. Talvez isso que eu estou explicando aqui vai fazer sentido lá na próxima aula ou na outra aula. Não tem problema, a gente vai trabalhar com isso. Eu vou querer trabalhar com vocês toda a aula um pouquinho de alguma coisa, uma pergunta de vocês. Para os que vão participar já na próxima aula, na segunda-feira que vem, com a graça de Deus, que alguém quiser preparar uma pergunta, alguma coisa que você tem dificuldade, algum exemplo, uma frase, alguma coisa que você encontrar durante a semana, ou algo que você vê que não viu na aula, que você, poxa, eu achei interessante isso. A gente vai pegar 1 ou 2 por aula, tá? E vai ocupar um pouquinho do tempo da nossa aula com isso. Eu estou vendo que cada vez mais as pessoas tá sendo os mesmos que estão participando. Tem gente que vai querer entrar na próxima aula, tem gente que tem acompanhado todas as aulas no YouTube. Eu até não postei a aula passada no YouTube ainda. Eu acabei esquecendo. Essa semana foi muito bagunçada, muito complicada. Ficar preso em casa atrapalhou bastante. Mas assim, então podem trazer na próxima aula as coisas que vocês tiverem interesse, se vocês acharem alguma coisa lá que foi interessante. Eu já vou voltar pro GoFap aqui, tá, irmão? Não esqueci ainda, não.
Eu meio que já expliquei, mas eu vou explicar melhor isso aqui. Vamos ficar nesses phrasal verbs aqui. Mas já fica a dica aí para vocês trazerem alguma coisa que vocês acharem interessante, tá? Então, vamos botar aqui para baixo, porque isso aqui tudo precisa estar numa folha só. To wash é lavar. To wash out é lavar também. Só que você vai remover alguma coisa. Para isso é muito importante você entender as posições. Eu vou até fazer isso aqui. Eu vou mandar por WhatsApp para vocês depois, WhatsApp, Message, como der para mandar. Eu vou mandar para vocês as preposições de espaço, tá? Position, prepositions. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Cup é xícara, tá? A palavra cup significa xícara. Esse é um falso cognato, né? Cup deveria ser copo, né? Glass é copo, cup é xícara. Posso usar os dois. Eu posso dizer assim, I need a cup of coffee, I need a cup of water. Posso dizer? Posso. A pessoa vai entender que eu estou falando de um copo de água? Posso. Mas a palavra cup significa xícara. Ok? Complica um pouquinho, mas é assim que funciona, tá? Directional prepositions. Deixa eu ver se eu achei aqui. To wash out também pode ser usado, por exemplo, remover um objeto, tipo copo. Não. To wash out, eu vou dar o exemplo aqui, tá bom? Talvez, obrigado pela pergunta, irmão, talvez eu não fui claro aqui. To wash é lavar. To wash out olha o exemplo que ele deu aqui, olha como é que eles colocaram a tradução. Remover algo ao lavar. I need to wash out that stain. Eu preciso lavar aquela mancha. Mas eu preciso remover aquela mancha quando eu lavar. Então, quando você está falando inglês, se eu disser assim, eu acho o inglês, aproveitando essa oportunidade, eu acho que o inglês é um idioma muito específico. Pela simplicidade dele, depois que você domina ele, ele é muito fácil de entender. Ele é difícil de entender quando você não entende. Mas depois que você entende ele é muito mais específico do que o português. O português, às vezes, deixa alguns espaços em branco para gente. Por exemplo, quando eu digo assim, eu preciso lavar, preciso tirar aquela mancha da minha roupa. Eu preciso tirar uma toalhinha, digamos assim. Vou botar para a tela grande aqui. Eu preciso, digamos que tem uma manchinha aqui, ó. Eu preciso tirar essa mancha. Ok? Eu preciso lavar essa mancha. Fica esquisito, né? Agora, em inglês, eu posso dizer I need to wash this towel, toalha, towel. Ok? I need to wash this towel. Vou escrever depois como é que fala. I need to wash this towel. Eu preciso lavar essa toalha. Mas na hora de remover a manchinha, I need to wash out that stain. Or this stain. Eu preciso lavar. Ainda continua sendo lavar, mas quando eu falo inglês, eu entendo que esse wash out é lavar para fora. Lavar aquela mancha para fora daqui, tirar daqui, ok? Então, out é fora. Então, to wash out é tirar, é lavar aquilo ao ponto de que saia aquela manchinha daqui. Eu não sei se eu consegui ser claro. Por isso que o inglês, quando a gente fala, você também tem aquela expressão, melhor, você tem o verbinho crescer, to grow. Esse é o exemplo que eu ia dar desde o começo. To grow é crescer.
de modo geral. Mas quando você está falando de uma criança, você fala the kid, the child is growing up. Ela está crescendo para cima? Não, ela está crescendo. Na hora que eu estou falando em português, ela está crescendo, a criança está crescendo. Mas na hora que eu estou falando em inglês, eu estou entendendo que ela está crescendo para cima. Por que está crescendo para cima? Existe como crescer para baixo? Existe, no inglês existe. Se você estiver falando das raízes de uma árvore, the root of the tree is growing down towards the pipes. Vamos ver aqui. Deixa eu botar isso aqui na tela para vocês. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. The child is growing up. A criança está crescendo. Para onde? Para cima? Claro, óbvio que a criança cresce para cima, no caso, né? But the tree is growing towards the pipes, the water pipes. Vamos colocar aqui o que significa. Child, criança. To grow. Talvez hoje nós não peguemos a mensagem Mombrana, tá? Só se dá tempo, tá? Mas como o assunto envolveu bastante, talvez nós fiquemos só nisso aqui e façamos algumas perguntas, abrimos o microfone no final, tá? Peço perdão para vocês. To grow é crescer. Crescer. To grow é crescer. To grow up. Crescer também. Só que entendendo que é quando algo cresce para cima. To grow down é crescer do mesmo jeito. To grow down. Opa. Também é o mesmo verbinho crescer. Só que é para baixo. Como crescer para baixo? Uma raiz da árvore cresce para baixo. O galho de uma árvore cresceu para baixo, cresceu para os lados. Ok? Outro verbinho aqui, ó. To grow larger. Esse aqui já é diferente, mas é do mesmo jeito. É crescer. É crescer. Grow larger. É crescer mais do que o esperado. É crescer também. It grew larger. Então vamos lá. Criança is growing up. A criança está crescendo. Observem por que é crescendo mesmo, porque tem o verbo to be aqui do lado. A criança está crescendo. Então, vamos lá. Criança. A criança está crescendo. A árvore também está crescendo. Eu não vou colocar crescendo para baixo aqui. Que tree é árvore, tá? Não coloquei aqui, né? Tree. Árvore. A árvore, the tree, está crescendo. Na hora de eu traduzir, vai ser só assim, ó. A árvore está crescendo. Oh, Jesus. Sai daqui. Né? Tô sem essas coisas que estão aqui. A árvore está crescendo em direção. Vamos colocar aqui. The root of the tree. É isso que faltava. The root of the tree. A raiz da árvore. Root, raiz. Okay, the root of the tree is growing down towards the water pipes. A árvore, ou melhor, a raiz da árvore
está crescendo em direção aos canos d'água. Parte por parte. The root, a raiz, of the tree, da árvore, a raiz da árvore, is growing down. Por que down, Tony? Porque ela não está crescendo, is not growing up, is growing down. Ela está crescendo para baixo, ela está indo, está crescendo, a árvore está crescendo e a raiz está crescendo em direção a alguma coisa. Está crescendo para baixo, em direção aos canos d'água. Na hora de eu traduzir, a raiz da árvore está crescendo. Para baixo? Não, não preciso colocar para baixo, porque em português não existe para baixo, mas no inglês existe. Está crescendo para baixo, entre aspas, né? Está crescendo em direção aos canos d'água. Aí aquelas perguntinhas bobas que a gente gosta de fazer assim, crescer para cima, não, crescer para baixo, subir para cima, não, subir para baixo, certo? Olha, em inglês é possível, em inglês é necessário. To climb up. Sempre melhor você colocar para cima, tá? Isso, mas nós vamos entrar nisso uma outra hora. Mas um detalhe muito importante, quando vocês verem um verbinho frasal desse, um verbinho que tenha up, olha aqui em cima, como eu falei, tinha up, down, out, in, inside, on, under, around, besides, off, fora. Out é fora? Sim. Out é fora também. Posição. Vou colocar aqui. Um out para fora de posição. E esse out aqui vai ser para fora de retirar para fora. Fora. Remover. Desligar. Ok? Então, todas as vezes que vocês verem um verbinho normal do lado de uma dessas preposições aqui, isso vai ser um verbinho frasal. Depois nós vamos voltar, eu vou mandar pelo WhatsApp para vocês aquela folhinha ali com todas as... Não são todos, né? Existem muitos verbos frasais, o inglês está cheio deles. Mas o que vai acontecer? Essas preposições aqui, para cima, para baixo, para um lado, para o outro e assim por diante, que existem mais do que essas aqui, por sinal, elas vão alterar ou vão dar complemento ao significado daquele verbo. Como a gente viu o exemplo ali, onde é que estava? Está aqui em cima, to wash. Botei lá embaixo, onde é que eu botei isso? Aqui, ó. To wash era lavar, mas to wash out é remover uma mancha, ok? To wash out é remover alguma coisa ao lavar. Então, só wash é lavar. Wash out é lavar e tirar alguma coisa para fora de alguma coisa, ok? Pode ser uma mancha, pode ser uma sujeira específica, pode ser alguma coisa específica. Na hora de traduzir no português, nós não vamos ter muito recurso para isso. Se a gente for tentar traduzir literalmente, vai ficar esquisito. Mas quando você está entendendo o idioma, é muito importante você entender o porquê que tem. Opa, up. Mas por que está up aqui? É cima? Não, não é para cima, não precisa traduzir. É só que ele está dizendo que aquela ação foi exercida para cima. Um último exemplo aqui, ó. Por exemplo, God watches over us. O verbo to watch é vigiar, ok? To watch é vigiar. Então, automaticamente, a terceira pessoa, se terminou em CH, ele, ela, ele ou ela vigia. Terceira pessoa, he watches, she watches, it watches. Mas Deus watches over us. Olha o watches over. Esse over aqui, ó, eu botei aqui em cima, não? Não botei, né? Então, over significa por cima. Over é por cima.
Então, God watches over us. Deus vigia por cima. Como assim vigia por cima? Não preciso traduzir o vigia por cima. Eu só tenho que entender que o watches over é que ele está observando, ele está cuidando. É que na hora do inglês você precisa, não é só observar, é cuidando por cima, aquela pessoa que está olhando, está vendo o que está acontecendo, está vigiando, que está atento. Então, over é por cima de alguma coisa. Então, o que vai acontecer? O que vai ser essa preposiçãozinha de espaço, de lugar, de posição, de direção? O que vai ser isso aqui? Vai ser para dar mais sentido ao verbo. O inglês ele é um idioma simples. Então, às vezes, você precisa de mais uma palavra para falar a mesma coisa junto com aquilo, entendeu? Não só God watches us. Deus nos vigia. God watches over us. Ele nos vigia, ele está atento, ele está cuidando de nós como se fosse alguém de cima. Ok? Então, Deus nos vigia. Deus nos observa. Ok? Ou Deus, uma tradução mais liberal, Deus cuida de nós. Porque to watch é observar, é estar atento, é cuidar. Deus cuida de nós. Tinha um exemplo que eu queria dar aqui que fugiu da cabeça. Não era um exemplo. Uma das peculiaridades nesse verbinho frasal, como eu estava falando aqui, como começou lá com o goof up do irmão, é que quem vai sofrer alteração vai ser sempre a primeira parte do verbo. Vai ser sempre o goof, vai ser sempre o, quer ver aqui, o grow, que vai sofrer alteração. Por exemplo, se for a terceira pessoa, se ele cresce, he grows up. Ele cresce. Para cima não, ele cresce. He grows up. A árvore cresce. The tree grows up. Grows down. Cresce para baixo, a raiz. The tree grows up. Olha aqui, o outro exemplo aqui. Ó. O verbo é grow. É grow down. Crescer para baixo, no caso. Crescer em direção, no sentido para baixo. Mas eu não coloquei downing. Eu coloquei a alteração, o ing, que se ando, indo e ondo, ficou aqui, ó. Is growing down towards water pipes. Aos canos de água. Eu não coloquei a tradução para pipes, né? Pipe, cano. Ok? Então, quem vai sofrer alteração vai ser o verbo. Deus nos vigia. Olha o exemplo aqui, ó. To watch over. E watches over. Ele vigia. Ele cuida. Ok? Então, quem sofreu alteração? Foi o overs? Ficou God watch overs us? Não. Quem sofreu alteração foi o verbinho em si, que é o observar. Watches over. Isso aqui é só uma preposição de espaço. Está sobre. Tá sobre? Exatamente. Então, ele cuida. Gente, eu vou abrir o espaço para vocês fazerem algumas perguntas. Já não dá mais tempo de mais muita coisa para nós botar a mensagem. Mas eu vou abrir para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta referente a isso, referente a outra coisa, referente a outra dúvida. Dizer assim, poxa, Tony, eu não entendi. Eu ainda vou voltar a explicar sobre isso em outras aulas. Vou trazer mais detalhes para vocês, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, estou aberto, estou à disposição. Enquanto isso, eu vou salvar o telefone do nosso irmão aqui, que eu esqueci. Vou dar uma de pastor denominacional que começa a jogar a rede sobre as pessoas. Eu estou sentindo que você tem uma pergunta. Pode fazer. Pode fazer. Você que está com uma pergunta aí. Você que está com água na bexiga.
Isso é goof up, tá, irmão Milton? Essa é a tradução de goof up. Dá uma... fazer besteira, fazer brincadeira. Obrigado. Agora eu entendi bem. Eu até tentei dar uma procurada lá, vi o Pateta, tudo, daí meio que Uhum. assimilei as coisas, mas agora eu compreendi bem. Agora fica na linha aí, talvez conversando contigo, fica um pouquinho mais fácil de explicar a mesma coisa que eu já expliquei. Você observa que o goofy é pateta. Quando eu digo I goofed up, o up não significa para cima nesse caso, mas significa que eu incorporei aquilo, eu fiz que aquilo acontecesse. I grew up já é cresci, ótimo. Mas no caso, se fosse, vamos usar um outro verbo com up. Deixa eu ver se tinha um outro exemplo aqui, ó, com up. Cheer up. Opa, to cheer, que é o verbo. Eu vou mandar para vocês depois. O verbo cheer significa se animar, ou cheerleaders são animadoras de torcida. Mas o verbo cheer é animar, é dar estímulo a alguma coisa. Por isso que elas são cheerleaders, elas são líderes da torcida, do ânimo, da alegria, no caso, né? Então, cheer up, eu estou dizendo assim, se eu digo para ti, cheer up, man, se animem. Pega o cheer up, bota ele para cima, levanta isso. Entendeu? Se anime, cheer up, man. I need to cheer up my friend. Eu preciso animar. Para cima? Não, não é para cima, é só animar. Mas em inglês, eu preciso dizer que essa animação tá, tipo, tô removendo alguma coisa, tá havendo uma revolução, tá havendo uma ação nela. Não faz sentido para nós em português. Em português não faz sentido. É bem por isso mesmo que eu acho que dá uma patinada aí. Porque Que a nem, que gente nem no caso da criança, né? A gente nunca vai falar, tá crescendo para cima. Vamos dar nunca. risada. Sim, tanto que você diz assim, eu saí para fora. Hã? Você saiu para É, fora? Sai para dentro. Sabe aquela brincadeira que desde a sim. escola todo mundo fazia? Duvido que dá para sair para dentro. Mas em inglês dá para em inglês você não vai conseguir sair para dentro. Nunca vai dar para sair para dentro. To, to, to go out in. Não, mas você tem que em inglês não existe o verbo sair, existe to leave, mas não com o mesmo contexto que nós temos. Sair para nós é generalizado. Sair automaticamente. Se você falou sair, é para fora. É, Sair é para fora. Agora, em inglês, você tem o verbo ir, to go, out, para fora. Ir, para fora, que a gente traduz como sair. Ok? To isso. leave, aí eles têm um verbo específico para sair, de ir embora. Aí eu quero ir embora, eu quero sair desse lugar, eu quero abandonar isso aqui. Aí já é um verbo específico, que é o verbo to leave. Eu sabia que tinha mais um, Gabriel, sabia que tinha mais um leave. Eu estava tentando me lembrar quem que era o leave. Era o leave com EA, que vai ser esse aqui, ó. Que eu só vou escrever ele lá em cima. Ai, ai, senhor, obrigado, pai. Tá aqui, ó. To leave. Eu vou lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Obrigado, irmão Hamilton. Deus abençoe. Deus abençoe. Ó, o verbo to leave, onde é que eu coloquei aqui? To leave é sair ou ir embora. Ok? Esse é o verbo to leave, de ir embora. A pronúncia dele é a mesma desse aqui, to leave. Mas esse aqui é sair. E ele segue a mesma lógica desse outro verbinho aqui de cima. Se fosse terceira pessoa, fica leaves. Sai. Aí, por isso, aí já vai bugar tudo de novo. Mas só para dar um exemplo aqui, só para ver como o inglês ele é rico também, da mesma forma que o português. Sai. Vai embora. Se eu botar o to be, vocês vão entender já porque eu ri. Se eu botar o to be mais o living, aí você só vai tirar o e do lado, tá? Você não vai colocar living, você vai colocar living. Oh my God, o que eu fiz? Aqui. Living vai ser indo embora.
saindo. Mas se eu colocar qualquer outro verbo, mais leaving, é só sair e ir embora. E a palavrinha leave é folha. Ok? Pode ser tanto folha de árvore. Folha. Vamos tentar colocar só como folha, tá? Árvore ou papel. Leaves. Ótimo. Leaves. É folhas. Em plural. Então aqui a gente tem o verbo to live, que é viver, morar, e lives, que é a terceira pessoa de to live. E ele mora, ela mora e assim por diante. Tem o verbinho, tem a palavrinha live, que significa ao vivo. Tem a palavrinha life, que significa vida, e lives, que significa vidas, no plural. Tem o verbinho to leave, que é sair e ir embora. Sair de algo. Tem a terceira pessoa, que é he leaves, ele sai, ele vai embora. E tem a palavrinha leaf, turn over a new leaf, virar uma nova página. Então, leaf, uma folha, or the trees leaves, as folhas das árvores. Ou melhor, the tree leaf, there was a leaf on my notebook. Tinha uma folha no meu caderno, uma folha de árvore. A leaf from a tree on my notebook. Tinha uma folha de uma árvore no meu caderno. Leaf, com F. E leaves, folhas. A mesma lógica da de cima, tá? De árvore. Opa. De árvore ou papel. Ok? Fiquem sempre à vontade para fazer perguntas, tá, gente? É sempre muito bom. Pergunta sempre enriquece. Mas é que em inglês existem muitas coisas que são muito parecidas. É sempre importante lembrar da regrinha do contexto. No inglês, o contexto é sempre muito importante. Muito mais importante que no português, embora é importante em todos os lugares, né? Mas ele é muito mais importante que no português, até em alguns sentidos. Beleza, então? Alguma dúvida, alguma coisa? Ô, irmão Tony, só Uhum. uma opinião assim do irmão pessoal. O irmão já viu vários jeitos de aprender e ensinar e tudo mais. Tem um método chamado Comprehensible Input. Não sei se a minha pronúncia está certa, mas uma entrada compreensível, uma coisa assim. Eles Uhum. pegam pequenos textos e com o áudio, e daí você fica lendo e escutando, e depois você só fica escutando. Uhum. Se isso é funcional, vamos dizer. Funciona. Todos, na realidade eu penso assim, na hora que o irmão vai ter que gastar para fazer alguma coisa, eu estou fora da página, pensei que estava aqui. Na hora que o irmão tiver que gastar, se o irmão tem que pagar para ter isso? Tem que pagar para ter acesso a isso ou não? Não, isso na verdade tem na internet aí tem bastante, né? Aqueles textos Ah, sim. pequenininhos, a pessoa disponibiliza o áudio, daí tu Isso. junta o material e tu estuda ali, no caso. Uhum. Não, eu uso todos os tipos de método quando eu estou ensinando, principalmente as aulas particulares, né? Aqui a gente acaba se limitando a alguns. Mas funciona sim, irmão, funciona. Eu sou da seguinte opinião, aquela frase de Jesus, né? Quem não é contra nós é por nós. Né? Então, se não está indo contra, não existe forma certa de aprender. Existe aprender, você tem que ver se está funcionando para você. A forma mais prática de você aprender é a conversação. A forma mais prática de você aprender é a conversação. Como é que é a conversação? Onde você começa a aplicar, você começa o teu cérebro automaticamente, você começa, opa, o que está acontecendo aqui? Que palavra que eu tenho que usar? Porque uma coisa é você ouvir e entender um texto, um livro, qualquer coisa que você estiver lendo ou estiver assistindo. Outra coisa é você conseguir se comunicar naquela forma, embora... Tá bom.
Outra coisa é você conseguir se comunicar. Outra coisa é você conseguir expressar aquilo, é você conseguir tirar aquilo de um conhecimento mental para um conhecimento experimental, ou seja, um epignosko, né, do grego, né? Você tem um conhecimento e você aplica. Então, respondendo de forma simples a tua pergunta, funciona muito. Mas atrele isso. Eu digo para você, isso que o irmão está fazendo, a pronúncia do irmão tá muito boa. Eu gostei da pronúncia do irmão. Não está errada a sua pronúncia, tá? Eu acho que o irmão deveria só... Tem uma mosca aqui. Eu acho que o irmão deveria só focar, começar a praticar isso. Bota na prática. Manda mensagem para mim, nós vamos conversar agora, tá? Tô falando isso na frente de todo mundo para não me esquecer depois. Vamos conversar, manda uns áudiozinhos, fala alguma coisa, faça uma pergunta em inglês. Faz um teste, que eu já sei que o irmão está estudando faz um bom tempo já. Vale para todos vocês. Se tiverem coragem, mandem perguntas em inglês, façam perguntas em inglês. Não tem problema, errou. Esse que é o problema. Eu acho que a gente, às vezes, fica procrastinando nessa parte de falar, porque, não, essa vamos pular e vamos deixar para depois. E sempre eu acho para mim que é uma das piores, assim. Tu fica... Isso é que nem às vezes tu tá ali com um monte de conteúdo, às vezes até sozinho vem alguma coisa, mas quando é para tu expor, parece que dá um branco e tu não sabe nada. Exatamente. Aí que entra, eu gosto muito dele. Se eu conhecesse ele de perto, eu chamaria ele de meu amigo, o Mairo Vergara. O cara é muito bom no que ele faz. Ele dá os cursos dele são bons, a abordagem que ele usa do ensino é muito boa, só que ele ensina você a não falar desde o começo. E isso limita você. Ele diz assim, não, você tem que entender primeiro para depois falar. Por que ele vai dizer isso? Claro que ele acredita dessa forma, sim, mas uma criança, primeiro, ela absorve, mas ao mesmo tempo ela já começa a dizer mamãe, papai, mamá, mamá. Ela começa a botar aquilo em prática. Então é assim que funciona, porque se você espera, a natureza humana é procrastinadora. Você quer procrastinar, você quer deixar para depois. Eu quero deixar o mais difícil para depois. Eu vou fazer o mais fácil primeiro. Eu vou primeiro fazer aquilo que eu estou confortável. Mas nunca vai sempre é necessário esse pulinho, né? Esse salto de fé, né? A faith leap é um salto de fé. Então, para o conhecimento que você tem, o Tiago e a Marcela também têm um bom conhecimento de inglês. Eu não posso falar do Gabriel, da Esther e do Felipe, porque eu não conheço, eu não tive contato com vocês. Mas também para vocês, na próxima aula, para o pessoal que está começando do zero, você já não entendo nada, não sei nem como dar bom dia em inglês direito. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com saudações, tá? Esse já vai ser o conteúdo da próxima aula. Eu estou procrastinando isso também, tá? Mas na próxima aula vai ser saudações e frases assim que você possa já começar a usar. Que eu estou ensinando estrutura de frase, estou ensinando tudo isso, mas a gente acaba deixando alguma coisa para trás. É uma forma de se comunicar, uma forma de perguntar alguma coisa, se está tudo bem. Frasezinhas prontas, tá? Mas essas frasezinhas prontas que, como é que se diz? Que te dão coragem de falar as próximas. E eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a falar inglês, a primeira vez que eu comecei a falar inglês, eu fiz o quê? Eu cheguei na pessoa, a primeira coisa que quebra o gelo é aquela frasezinha assim, ó, God bless you. Deus abençoe. Conversando com os irmãos de Trinidad. God bless you. Oh, ele respondeu. God bless you. How are you? Como é que você tá? Deus abençoe. Como é que você vai? Como vai você? Aí você, opa, então uma pessoa é de verdade. Quer dizer, ela é uma pessoa também, ela sabe se comunicar. Então, isso é algo muito importante pra gente. É algo muito importante. Pode falar. Dos meus maiores medos pode ser até por isso, porque eu comecei no 3.0 do Mairo Vergara, o curso, entendeu? Uhum. Isso há um tempo atrás. Eu comecei, parei, estudava, parava. Nunca peguei continuamente, né? Mas o curso dele eu fiz uns 80% daquele 3.0 e não tinha isso, é só o mesmo entender, o entender e é bem desse jeito mesmo que ele dá. Eu conheço a abordagem dele, é boa. Para o formato de curso que ele está dando, ele não pode oferecer nada diferente, porque ele cobra para dar aquele curso, e se ele não defender a tese dele, dizer que se você precisa primeiro entender para depois comunicar, ele automaticamente ele atira no pé dele, porque, poxa, não tem ninguém para conversar, com quem que eu vou conversar agora?
Então, isso é meio que uma necessidade para a abordagem dele, não é que está errada. Só que se você tem oportunidade de conversar, não fica aquele negócio, eu tenho que entender tudo certinho. Não, você nunca vai entender, nem português você não entende direito. Eu tô aprendendo, para ser sincero com vocês, eu tô aprendendo o acraseado agora. Eu precisei traduzir as mensagens, comecei a estudar. Poxa, como é que eu falo o acraseado vai onde? Aí depois que a gente começa a entender, o a com crase vai antes de palavras femininas, no caso. Normalmente ele é como se fosse um a pessoa, a mulher, a árvore. Então, por isso que ele é um acraseado. Eu estou dando só um exemplo. Poxa, mas eu falo português há quanto tempo? Eu fui para a escola, a gente aprendeu tanta coisa. Eu leio há quanto tempo? Mas o exercício contínuo é muito importante. Só que existe uma coisa mais importante ainda do que o exercício contínuo. O exercício contínuo consciente é muito mais efetivo. Não é só o praticar, é a prática consciente daquilo que você está fazendo. Eu estou praticando inglês agora, eu estou falando em português. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou praticando português. Agora, quando eu pratico português consciente do que eu estou querendo fazer, do que eu estou querendo, já vou te responder, tá, Gabriel? Não te esqueci. Quando eu pratico consciente aquilo que eu estou praticando, quando a minha prática é consciente, aí aquilo se torna muito mais efetivo. Quando você coloca a consciência junto com aquilo que você está fazendo, tudo se torna mais efetivo. Uma história bem simples é quando os índios chegaram na América do Norte, não sei se na América do Norte ou do Sul, eu vi um filme, um documentário sobre isso uma vez. Quando os europeus chegaram lá, os navios já estavam no mar há muito tempo. Eles estavam no mar há muito tempo. Aquelas caravelas, né? Estavam lá e os índios que estavam na praia não tinham visto as caravelas. Quando os europeus desceram na praia e falaram para eles, na forma de se comunicar lá, eles perguntaram, de onde vocês vieram? Vocês vieram no meio da água? Como é que vocês chegaram aqui? De uma forma assim, né? Aí foi aí então que eles apontaram, não, nós íamos naquele barco lá, ó, aquelas coisas lá. Aí ele, meu Deus, tinha barco lá, a gente não estava vendo. Então o barco estava lá todo o tempo. Só que eles não estavam prestando atenção, eles não estavam conscientes daquilo. A mesma coisa é isso, a prática consciente. Eu vou falar isso aqui agora porque eu quero aprender isso aqui. Quando eu domino isso, tudo se torna muito mais efetivo. Eu diria que a velocidade duplica, triplica no aprendizado. Bom, Gabriel, sua pergunta ajuda, irmão. Repetindo, todo o formato, ele está perguntando se treinar a pronúncia cantando hinos em inglês ajuda? Ajuda. Eu vou falar para ti, ó. Eu sou péssimo em inglês com hinos. Eu sou péssimo. Eu estava até tentando cantar um hoje e eu tenho uma dificuldade incrível, eu não sei nem como explicar. Eu entendo muito bem. Eu escuto os hinos e entendo a letra perfeita. Chega na hora de cantar, e eu canto, já fui líder de cânticos aqui, fui em Joinville, mas chega na hora de cantar em inglês eu tenho dificuldade. Mas... Eu só na velocidade do hino. Oi? Eu só tenho na velocidade do tempo do hino, por exemplo. O hino muito rápido é mais difícil. Entendi. Sim, exatamente. Se o irmão consegue cantar e cantar junto a pronúncia, tá ótimo. Só que a música, embora você use fala, ela usa um espaço diferente do teu cérebro do que a própria fala em si, do que a conversa em si. Então, tudo isso, por exemplo, eu não tenho prática cantando. Eu não pratiquei, passei a minha vida toda, nunca cantei em inglês. Cantei pouca coisa, cantei na igreja alguma vez, mas eu tenho uma amiga que canta inglês desde pequena. A pronúncia dela é perfeita. A mãe dela, a pronúncia dela era perfeita, da mesma forma. Só que não falava uma bocadinha de inglês, não fala nada de inglês. Como é que a pronúncia do inglês é perfeita, cantando, mas não consegue se comunicar em inglês? Então, são áreas diferentes do cérebro. É muito bom para pegar vocabulário, é muito bom. Não, como eu disse, quem não trabalha contra nós é dos nossos, né? Se não está contra a gente, está ajudando a gente. Então,
eu vou dizer para ti, não faça? Jamais. Continua. Cada vez faça mais. Só que lembra do que eu falei, prática consciente. Não fica só tentando cantar ele junto, porque a pronúncia que você vai ter durante uma música vai ser diferente do que a pronúncia que você vai ter durante uma conversa. A não ser que você comece a cantar uma música assim, por exemplo, Hi, how are you? Tipo assim, um musical, né? A não ser que você esteja querendo ser um ator de musicais, vai funcionar muito bem. Mas tudo é válido. Tudo é válido. Tudo que você faz, cada palavrinha, seja, eu li a embalagem que eu estou lendo em inglês. Só que depende do que você está querendo chegar. Beleza? Continua. Okay. Continua. Eu gostaria de ter esse dom. Eu tenho uma vergonha quando o irmão pede assim, Tony, você canta inglês? Pois é, então, né? Eu tenho dificuldade, porque eu não treinei a música em inglês, essa fluência. Agora, numa conversa, eu consigo conversar, conversa direta, eu consigo, se eu precisasse dar uma palestra toda em inglês, eu consigo. Consigo traduzir em inglês, consigo. O meu único problema na conversa é eu me confundir com as palavras, em vez de falar uma palavra, falar outra errar. Você já viu uma criança... já te respondo, tá bom, Felipe? Você já viu uma criança dizendo assim, ou talvez você, não sei, já viu alguma... lembra de alguma vez ter feito isso? Ô mãe, amanhã eu fui na escola. Já viu isso? Amanhã eu fui na escola? Ontem eu vou pra escola, mãe. Usando os tempo verbal tudo errado? Nunca viu alguém falando Já. assim? Pois é, isso é bem comum, porque tá aprendendo. Poxa, mas eu fui ontem? Quer dizer, ontem eu fui, amanhã eu vou. Ontem eu vou na escola, tá, mãe? Isso é muito natural acontecer. É a mesma coisa que você está fazendo quando você erra o tempo verbal em inglês. Tá errado? Não, jamais. O problema é que a gente, como adulto, a gente tem aquela vergonha, né? Eu tenho que falar perfeito. É aquele negócio que eu tenho que entender 75% do texto, o Hamilton vai entender. Eu tenho que entender 75% do texto para poder começar a praticar. Gente, da onde você tira isso? Entendeu? Da onde você vai tirar? Como é que você sabe o que é 75% do texto? O que é 75% do texto? Números agora? Pô, é português ou é matemática? Funciona, funciona. A abordagem que ele está usando funciona? Claro que funciona. Boa, eu uso. Eu gostaria, uma hora dessa, eu vou até comprar o curso dele só para ver o que ele está ensinando. Só que eu não concordo em você se segurar, você esperar o momento certo para falar, que nunca vai existir um momento certo. A sua dificuldade, irmão Gabriel, é que todo mundo tem. Eu tenho. Ainda hoje, até hoje eu tenho. Porque sempre vai ter alguém que sabe mais do que eu. Eu vejo uns vídeos no YouTube aí de um sujeito americano falando. Tem um professor chamado Professor Kenny. Ele é canadense. Eu já vi a aula dele. Eu assisti umas 3 dele, mas assim, que ele posta no Face. Aham. Eu acho muito bom o conteúdo dele. A forma que ele ensina é muito divertida. Só que é uma forma mais didática, mais gramática, não é conversação. Ele está ensinando você a fazer o certo, as coisas básicas, que são importantes também. Por exemplo, números, alfabeto, tempos verbais, o verbo to be, são coisas muito boas que você precisa. E é a abordagem que eu tenho usado até o momento. Só que vai chegar um momento, que essa aula aqui, por isso que eu estou fechando um grupo, por isso que eu estou dizendo para vocês desde o começo, eu estou querendo fechar um grupo. Quando a gente fechar um grupo que todos estiverem num nível, não é nem o mesmo nível, porque alguns vão ter mais dificuldades que os outros, mas a mesma, que tiver mais intimidade, que eu puder falar com você em inglês, irmão Gabriel, o irmão me entender, entendeu? Se eu puder dizer assim, hey brother Gabriel, how are you? How was your weekend? As nossas aulas são na segunda. How was your weekend? Como é que foi teu fim de semana? Aí você não ter essa vergonha, porque o que dificulta para as pessoas é a vergonha, só isso. Não se preocupe. Essa diferença nossa para a criança, né? A criança, ela fala sem pensar se está errado, se está certo, ela vai falando. Sim. E a gente pensa muito nisso. Exatamente. E é por isso que e você vê até crianças que são mais inibidas, que tem crianças que têm naturezas diferentes de outras pessoas, tem crianças diferentes com diferentes naturezas. Se a criança for mais recatada, ela demora a falar. Ela já sabe falar, mas ela fica quietinha, ela fica olhando para ti. Sabe aquela criança que fica olhando para você assim? Você pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo? Ela não sabe falar? Claro que sabe falar, só que ela é envergonhada. Talvez ela vai falar um pouco mais de dificuldade. Se numa criança que tem o cérebro tão flexível isso acontece, imagina um adulto.
que já passou por sofrimento na vida, que passou por tanta coisa, né? É uma coisa que acontece. Irmão Felipe, isso, irmão Felipe, na prática. Não diz que não tem pessoas no seu ambiente, conversa em inglês, irmão. Prática, na prática. Não esquecendo de fazer o básicozinho, né? O ABC, né? O beabá é sempre muito importante. Você trabalhar nas bases do inglês é sempre muito importante. Mas aquele passinho de fé que o irmão precisa dar para chegar para a pessoa e dizer, hey, how are you? Yes, yes. Aí você vai dizer assim, I like the... Eu quero falar errado, eu não consigo. I like... Por exemplo, você está falando com um pastor, né? Vamos dizer que seja essa situação. I like the message yesterday. Eu gosto da mensagem ontem. Falou tudo errado, mas você acha que a pessoa vai ter dificuldade em entender? Claro que não. Automaticamente, falou eu gosto da message yesterday, da mensagem ontem. Ah, tá, you liked the message yesterday? Oh, very good. Thank you. God bless you. So, how's your family? Então, como é que tá a sua família? Oh, yes, my family is good. My father is working a lot. My mom is studying to be a teacher. Está estudando para ser uma professora. Então, essa flexibilidade em falar, eu já falei, o Thiago e o Marcelo eu não vou nem comentar, né? Eles têm os dois dentro de casa, começar a praticar. E fazem isso ajuda muito, tá? Gente, já são quase 10 da noite, embora é quarentena, mas alguns de nós ainda trabalham, né? Eu não. Eu já desisti de contar tempo, de pensar que eu tô acordando tarde. Não adianta mesmo, né? Mas muito, muito obrigado pela atenção de vocês hoje. Eu não consegui botar a mensagem para a gente hoje, mas na próxima aula nós trabalhamos um pouquinho, tá? Eu quero sempre botar um pouquinho da mensagem para a gente ter um nativo falando, né? Mas vamos se preparando. Na próxima aula, traga uma pergunta, alguma dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem. Irmão Milton, muito obrigado pela participação. Irmão Gabriel, irmão Felipe. Que Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. A Esther, obrigado pela pergunta. Esther, você está sempre aí, eu sempre agradeço pela tua presença, tá? Esther e toda a família de vocês aí. Tiago, Marcela, sempre também. Depois eu mando, uma hora eu mostro a fotinho para vocês de quanto eles anotam tudo que a gente faz na aula aqui, tá? É sempre bem legal. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Deus abençoe cada um. Deus abençoe. E até a próxima aula. Até.